Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael Mendes, eu sou endocrinologista e hoje a gente vai dar sequência àqueles vídeos sobre aquelas perguntas de consultório. E hoje vai uma que eu escuto com uma frequência muito grande. Doutor, eu tenho tireoide. E aí, ela engorda ou ela emagrece? Cara, essa é uma pergunta frequente, isso a gente vê muito no dia a dia. Bem, primeira coisa, o que é tireoide, né? Bem, a tireoide é essa mocinha aqui, ó. Ela tem exatamente esse tamanho. E ela fica aqui, ó, nesse lugar. Então a tireoide, eu, você, gato, cachorro, galinha, todo mundo tem tireoide. Tá? A tireoide não é uma doença. Existem doenças que acometem a glândula tireoide. E essas doenças, às vezes, elas podem alterar a função hormonal da tireoide. Então existem doenças de tireoide que a quantidade de hormônio aumenta e existe doenças de tireoide que a quantidade de hormônio diminui. É o chamado hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Tá? Aí vem a lenda. Doutor, eu tenho hipotireoidismo, eu vou engordar? Olha, hipotireoidismo é um nome que é dado à diminuição da quantidade de hormônio. Mas isso não quer dizer que a sua quantidade está lá embaixo. Essa quantidade de hormônio pode estar discretamente alterada. A gente tem o que a gente chama de hipotireoidismo subclínico, que é quando você tem uma quantidade de hormônio da tireoide normal e um TSH alterado até 10. Então, se você tem um hipotireoidismo pequeno, vamos supor que o seu TSH normal seja 0,3 até 4. Tá legal? O seu TSH esteja em 4,5. O TSH é o hormônio da hipófise que estimula a tireoide a trabalhar. Então, normal até 4, 4,5 é hipotireoidismo? É. Mas isso é um grande hipotireoidismo? Não. Infelizmente, a gente não tem uma classificação, né, que coloca hipotireoidismo grau 1, grau 2, grau 3, grau 10, grau 20. Mas é injusto eu pegar um TSH, que é o indicador de hipotireoidismo, com 50, 60, tá? E comparar ele com um TSH de 4.2, 4.3, 5, 6. Então é mais comum a gente encontrar pessoas com mais sintomas com TSHs aumentados, em geral acima de 10. E com TSHs abaixo de 10, a gente vê menos sintomas. Isso não é uma regra, tá? Mas isso é o que a gente vê na maior parte das vezes. E aí a pessoa tem hipotireoidismo. Aí quer dizer o quê? Que ela vai engordar? Olha só, o hipotireoidismo é o nome dado à condição de pouco hormônio. Se a gente repõe esse hormônio e a quantidade está correta, tá? A pessoa não tem mais nem hipotireoidismo, na verdade. A pessoa entra num estado chamado de eutireoidismo, que é quando você tem a quantidade normal. O hipotireoidismo é a falta do hormônio, tá? Aí o cara chega aqui, doutor, mas eu tô acima do peso, eu ganhei 10 quilos. Verdade. Aí o cara não faz uma boa alimentação, o cara não pratica exercício, já viu as 15 temporadas de Grey's Anatomy no Netflix, entendeu todos os dias, isso nos últimos 15 dias, tá? E aí a culpa é da tireoide. Não é não, tá? Tem muita coisa que envolve ganho de peso e perda de peso, tá? A mesma coisa é válida para o concorrente, para hipertireoidismo. Então, o hipertireoidismo, se você tem um nível muito alto de hormônio tireoidiano, é claro que você vai ter mais sintomas. Se você tem ele discretamente alterado, tá? A quantidade de sintomas vai ser menor. Então, se você tem uma quantidade muito grande de hormônio, você vai ter perda de peso. Seu metabolismo vai estar acelerado. Você vai gastar mais energia até parado. Então, as pessoas emagrecem. E aí tem gente que chega aqui, isso é bom. É engraçado que ninguém quer uma tuberculose para emagrecer, mas hipertireoidismo, às vezes as pessoas falam que é bom. Emagrece, mas não é por saúde. Você emagrece porque você está doente, você emagrece porque existe uma condição acelerando o seu corpo, né? Seu coração fica acelerado, seu intestino fica acelerado, sua cabeça fica acelerada, irritabilidade, insônia. Mas perde peso, sim. Perde gordura, perde músculo, perde osso. Então não é uma perda de peso boa, né? A gente vê de vez em quando hormônio tireoidiano em fórmula para emagrecer. Cara, isso tá errado, tá? Isso não está em nenhum tratamento já descrito para obesidade. Isso é uma coisa que tem uma galerinha que faz, mas não é considerado uma prática muito boa. E o hipotireoidismo, gente, tá legal, olha só. Excesso de peso. Vocês já imaginaram a quantidade de gente que tem aí com excesso de peso? Já imaginou se esse povo todo tivesse hipotireoidismo? Nossa senhora!
é vender remédio de tireoide mais do que Dorflex. E não é assim, né? Então o que a gente tem, na verdade, é uma condição que precisa de ser analisada. Que pode ter ganho de peso quando a pessoa tem um hipotireoidismo, sim. Em geral, esse ganho de peso não é muito grande, mas ele, às vezes, dependendo do tamanho do hipotireoidismo, ele pode ser um pouco maior, ele pode dificultar a perda de peso, ele pode dificultar a performance, ele pode fazer com que a pessoa tenha dificuldade de fazer exercício, de sair de casa, né? Ele pode fazer com que a pessoa tenha um quadro depressivo. Então isso realmente tem que ser checado. Mas tem que tomar um pouco de cuidado antes de botar tudo na conta do hipotireoidismo. Se o cara não come direito, se o cara come um monte de porcaria, se a pessoa não faz exercício físico nenhum, e aí ela vai e tem um hipotireoidismo, descobri, o culpado é você. Não é não. Tá? É melhor a gente começar a ver quem é o culpado e tratar. E o hipertireoidismo, gente, não desejem, não é bom. Não conheço nenhum paciente que tem e que acha que é bom. Tá? Então, na verdade, a doença de tireoide que leva ao hipertireoidismo ou ao hipotireoidismo realmente pode alterar seu peso, tá? Mas isso não é tudo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de ver e assim, vamos procurar saber, né? Vamos tratar, vamos ver o que a gente vai encontrar, tá bom? Um abraço, tchau!